Aí você falou da questão do fanatismo também, Caio. Qual que é a linha? Pergunta aqui, tá guardadinho para você. Qual a linha que separa a convicção política, religiosa, ideológica, etc., do fanatismo? Como que eu consigo detectar? Isso é uma mulher que pergunta, tá? Como eu consigo detectar que eu posso estar sendo fanática ou convicta de algo para mim, Caio? Qual a diferença? A linha que separa Bom, o fanatismo da convicção? é porque o fanatismo não ouve, não ouve. Ele nem admite a opinião do outro. O fanatismo não sabe ter convicção em silêncio. O fanatismo não sabe ter crenças em estado de respeito à diferença do pensamento do próximo. O fanatismo se comporta como um torcedor de um dos times mais malucos de torcida organizada. E quando ele se une com outro grupo semelhante, ele enlouquece. Porque você vê, às vezes, um torcedor fanático, sozinho, ele grita, esbraveja, defende o time dele, mas ele tem um limite. Normalmente, quando ele se une no grupo, na congregação, aí ele perde totalmente o limite na congregação, parte para as maiores violências, e o fanatismo tem um detalhe, o fanatismo se alimenta do fanatismo. Quanto mais você se declara fanático, mais fanático você fica. Porque você tem que viver para honrar os novos níveis de fanatismo que você estabeleceu para si mesmo. E para o próximo que te observa. Então, o fanático está sempre achando que não foi o bastante, que ele precisa fanatizar-se mais. A fidelidade do fanático se manifesta com um acúmulo de novos fanatismos que ele gosta de praticar, e geralmente aqueles que ninguém ainda praticou. Ele gosta de ter a primazia na invenção da loucura fanatizada. De modo que o fanático está sempre em estado de crescimento na idiotice, na estupidez, na intolerância e na raiva, porque você já viu um fanático manso, meigo, humilde de coração, quebrantado? Não, eles são facciosos, raivosos, Passional. arrogantes, totalmente passionais, às vezes quase homicidas, É. e sempre muito violentos. Agora, eu sou um cara cheio de fé. Tem gente até que me entende mal, fica achando que eu estou de conversa fiada, mas acho que a última crisezinha de fé que eu tive deve fazer 46 anos. Foi quando eu tive a minha segunda hepatite e eu estava assim num afã enorme, orando por todos os doentes e eles ficavam curados, expelindo tudo que é demônio brabo, mal passava por ele, já saía gritando. Entrava nos lugares tão cheios do Espírito Santo que frequentemente eu via pessoas começarem a chorar, a gemer, a se ajoelhar, dizendo: que é isso, que presença é essa? Eu estava tão tomado desse poder, aí por volta de 1974, 75, que vazava de mim para todo lado, que quando eu tive uma hepatite braba, trabalhando lá nas margens do Rio Amazonas, num barquinho, primeiro barquinho que a igreja teve para atender os ribeirinhos, fiquei lá, eu pintei o barco inteiro, ajudei papai a fazer as obras mortas, aquela água suja misturada com dejetos humanos da beira do rio, aquela coisa maltratada.
e você, jovem, mete a mão lá, depois passa na testa, passa ali, passa acolá. O fato é o seguinte, eu já tinha tido uma hepatite de um mês, peguei essa segunda violenta que me prostrou mais de 6 meses e me deixou quase um ano com sequelas feias. E eu tinha tanta coisa para fazer, para pregar, para anunciar, pregando todo dia nas escolas, nos campos universitários, nas assembleias legislativas, nas esquinas, nos rádios, na televisão, para os jornais. Eu estava muito cheio de testemunho para dar o dia inteiro. Aí veio aquela hepatite, eu falei, vai sair de mim em nome de Jesus. Sabe aquela arrogânciazinha penteca? Tô ligado. Aquela arrogânciazinha penteca? Eu tava com aquela arrogância penteca, sabe? Arrogância penteca. Tava, ainda mais porque eu expulsava o demônio e não precisava ficar gritando, não. O bicho saía correndo de medo mesmo. Curando os doentes mais extraordinários, da noite para o dia, vendo aquilo acontecer. Os testemunhos, as conversões. Cara, você começa a se sentir meio super-homem. Por mais que você viva jejuando, tua luz caiu aí. Por mais que você viva jejuando e orando, como eu vivia, em jejum e oração. Mas o jejum e a oração criam espaço também para soberba espiritual. Você é tão quebrantado, é tão de Deus, é tão humilde, é tão dependente que você acaba orgulhoso do seu quebrantamento. As várias faces da arrogância, né? E de como Deus te usa. É. E aí, eu decidi enfrentar a minha hepatite. Botei a mão no fígado, me ungi com óleo, chamei meu pai, bota a mão na minha cabeça, manda sair em nome de Jesus, que esse negócio vai sair, que eu não tenho tempo a perder. Aí eu vi o meu pai, que vivia orando por doentes, expelindo demônios. Tantos milagres eram realizados pela vida dele, mas ele olhou assim para mim com uma compaixão. Como quem diz, meu filho, isso não é automático. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco. Eu vi no rosto dele aquela compaixão repreensiva, mas que não queria frustrar um coração cheio de uma fé que estava mais para fervura, estava mais para arrogância espiritual do que para consciência no espírito. E aí ele falou, você quer que eu ore? Eu oro. Me ungiu, e eu orei intensamente também. Quando ele acabou dali, a tarde estava pior, no dia seguinte estava pior, só foi piorando, o médico quis me internar, disse, olha, esse negócio está perigoso, é do tipo que pode te matar. E aí eu orando, digo, não, eu estou sem fé, eu vou tomar posse pela fé. Conclusão, 15 dias depois eu estava numa crise de fé enorme, porque para mim fé era o atendimento dos meus caprichos. Eu ainda era uma criança, cheia de intensidade, mas com pouca maturidade. E aí eu dei aquela sofridinha necessária, gostosa, boa, quebrantada, botando cada coisa no seu lugarzinho. Fui reler a minha Bíblia a partir dessa frustração. E fui vendo como eu tinha sido idiota, do Velho ao Novo Testamento, um grande idiota, cheio de uma fé fanatizada. E pronto, foi minha última crise, aos 46 anos. Nunca mais tive nada, meu amigo. Nada, perdi coisas, perdi gente, fui traído pelos melhores amigos, levei na cabeça, levei em outros lugares também não tão dignos. Eita. Sepultei filhos, irmãos, parentes, amigos, fali, quebrei.
coisas extraordinárias que abençoavam milhões de pessoas, de repente terminaram. E eu nunca fiz uma pergunta, eu nunca perguntei por quê, nem para quê, nunca. Deus sabe, brother. Deus sabe que eu não tenho essa pergunta, eu desaprendi perguntas. Está tudo na mão do meu Pai que está nos céus, eu vivo sob essa soberania, com uma pacificação enorme. Pode vir a pior notícia, olha, Caio, você está com câncer numa região inoperável, você tem mais 4 meses de vida. É o que eu quero? Não, sinceramente. Eu queria ver meus netinhos crescerem mais, todos eles. Queria ver até a mais novinha, a Giovana, que tem 4 anos. Eu queria vê-la com 24, 25. Queria ter o privilégio de ver o Mateus com 35, a Helena com 41. Gostaria de ver a Juliana, uma senhora de 60 e poucos anos. Eu gostaria de ver a Bruna, assim, com a cara da mãe dela, com 63. Que é igual. Gostaria de ver os meninos, o Davi com a cabeça toda branca, que já está. O Ciro vai ficar careca, já está calvo. O Ilinho, a Lute, que já não é tão novinha, mas tem uma cara de garotinha. Quero ver como é que ela vai ficar com 60 e tantos. Quero ver minha mulher. Quero ver minha mulher com os seus 84, por aí. Gostaria muito. Agora, se me trouxerem a notícia, olha, teu pâncreas faleceu por causa do teu diabetes, é inoperável, e você tem mais uns meses de vida, eu vou reunir a família, vou dizer qual é o meu testamento em Cristo Jesus. E como eu não tenho nada para deixar, eu só tenho um testamento em Cristo Jesus, para dar para todos eles. E pedir que eles todos se amem, se cuidem, se guardem, se protejam, enquanto eles viverem. E vou para a eternidade. Sem medo, sem pergunta, sem porquê, sem para quê, sem nada disso. Eu sou um homem em silêncio de questões, cada dia mais. E essa paz enorme que toma do coração. Isso faz você virar um mineral? Não. Quando está doendo, está doendo. Quando está incomodando, está incomodando. Tem dias que você está meio mal-humorado de ouvir tanta barbaridade. Está difícil ter uma inteligência minimamente razoável no Brasil e ficar vendo e ouvindo o que a gente assiste o dia inteiro. Se não fosse o Covid, meu irmão, sinceramente, eu acho que eu ia passar uns meses em Portugal, num lugar assim, para eu ouvir menos tanta lunaticidade, tanta loucura. E a pior dor é de ver que boa parte do povo não enxerga nada. E vão bebendo a largos sorvos as coisas que os envenenam. E dá uma tristeza muito grande no coração. Mas a gente está aqui para aguentar, porque fé também é resistência, fé é fidelidade, fé é resiliência, fé é tenacidade, fé é perseverança. E a gente segue e a gente vai. Sempre ouvindo aquela voz dizendo, quando eu estou tão triste de ver as coisas, eu ouço aquela voz que diz, mas eis que eu separei 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Eis que eu separei 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. E aí o coração se anima, e eu digo, deixa eu ir animar os meus irmãos, que continuam a viver da mesma fé, e que querem aprender a mesma resiliência em Cristo, que pela graça de Deus Ele me deu como dom. Porque fé também é um dom. Esse nível de fé que não olha para trás, que vai adiante,
que socorre, que geme, mas prossegue, e que não tem medo de viver nem de morrer, é um dom de Deus. Cresce na gente todo dia, e eu peço que Ele aumente esse dom em mim, junto com o discernimento, com o conhecimento, com a sabedoria. Eu peço que Ele faça a minha fé se tornar inabalável, em nome de Jesus. E vou com o coração quebrantado, de joelho, porque de joelho a gente não tropeça. Mas e aí, Braulinho? Que bom, maravilhoso. Tá com saudade dessa conversa.